Seja bem-vinda ao segundo episódio da nossa série Como Navegar pela Menopausa. E no episódio anterior, a gente falou como é que a gente chegou até aqui. Fizemos uma comparação entre as faixas etárias e hoje a gente vai entrar propriamente no climatério, que é essa fase que veio para ficar nas nossas vidas. E aí, eu vou pedir para você que antes da gente começar, segue o nosso podcast, para aí um pouquinho e segue o nosso podcast, compartilha, deixa seu comentário, que é muito importante para a gente. E agora vamos lá, a história que ninguém me contou. Era uma sexta-feira de fevereiro e o ano era 2018. Eu estava com 46 anos, eu morava na França, meu marido estava nos Estados Unidos, a gente estava de mudança para os Estados Unidos e ele já estava morando nos Estados Unidos, e ele tinha vindo para casa para passar o final de semana. Durante toda essa semana, eu estava sentindo alguns sintomas um pouco diferentes. E como eu tenho muita consciência acerca de meu corpo, eu de prontidão percebi isso. Toda noite, depois do jantar, eu sentia uma certa arritmia. E no dia que meu marido chegou, a gente jantou, eu fiz um jantar, preparei um jantar em família, estávamos todos felizes pelo fato de estarmos juntos. E quando a gente terminou o jantar, eu senti uma arritmia e uma elevação na minha pressão arterial que eu jurava que eu estava tendo um ataque cardíaco ou coisa parecida. Sem pensar duas vezes, eu falei para meu marido: troca a roupa e a gente vai correr para o hospital. A gente entrou no carro, eu falei: você não vai parar em nenhum sinal. A gente não parou. Cheguei no hospital, achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, né? Que o tempo nesse momento seria crucial e ele precisava ser meu aliado. Quando eu cheguei no hospital, expus a situação, logo me deram entrada na emergência, no hospital lá em Paris, no Hospital Americano de Paris. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tanto a taquicardia quanto a pressão arterial, elas já tinham caído. E quando eu cheguei, eu estava em casa eu tive arritmia com 126 batimentos por minuto. E minha pressão arterial, que sempre foi de 11/7, ela subiu para 18/11. Foi uma coisa tão louca e tão horrível, um descontrole tão grande, e eu me senti tão impotente de estar sentindo aquilo tudo e de achar que eu até, né, que eu podia passar dali para melhor a qualquer momento. Quando eu cheguei no hospital, a pressão já estava em 15/10. O que foi que eu ouvi dos médicos? Ah, isso aqui é uma coisa normal, uma pressão de 15/10. Falei: olha, pode ser de 15/10, pode ser normal para uma pessoa que tenha uma elevação de pressão de vez em quando. Eu nunca tenho, porque a minha é 11/7 e 10/6. Resultado: eu me lembro de um dos médicos que entrou, começou a me fazer um monte de perguntas e pediu para checarem as minhas taxas hormonais. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Porque até então não era uma coisa que estava no meu target. Então, ele pediu para checar, pediu para fazer N exames, e quando o resultado dos exames chegou algumas horas depois, ele voltou e me falou: olha, a gente fez uma varredura e os seus exames estão normais. Aí eu perguntei para ele: por que você fez exame de hormônio? Ele falou: para saber se você podia estar no processo de menopausa, que até então isso não fazia parte, né, do meu vocabulário. E ele falou: não, você não está na menopausa. Tá tudo normal, eu vou te mandar para casa. Falei: mas como é que eu vou para casa sentindo tudo isso? Não tive jeito, fui para casa. Fui dormir às 4 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, quando eu levantei do dia seguinte, eu senti os mesmos sintomas. Falei para meu marido: bota a roupa, que a gente vai para o hospital de novo. E agora eles vão ter que investigar toda a minha parte cardiológica. Chegando lá, eles chamaram, né? O enfermeiro de plantão da noite anterior ainda estava lá, e chamou um cardiologista. E daí em diante, começou. Eu comecei a ser estudada por uma junta médica, como eu falei para vocês no episódio anterior. E o pior disso tudo foi o seguinte: eu demorei 5 meses sendo avaliada por essa junta médica, e por não se chegar a conclusão nenhuma,
Simplesmente um neurologista me receitou um ansiolítico. Ele falou: você tem que tomar ansiolítico porque claramente você está com problemas de ansiedade. E o meu problema de ansiedade era um só: eu não sabia o que eu tinha, né? Porque se você se conhece, se você é uma pessoa que cuida da sua saúde, se você tem uma consciência corporal e de repente você começa a sentir um monte de coisa e nem os médicos sabem o que você tem, eu digo: eu só posso estar ficando louca. E aí eu tive a ideia de ligar para o meu cardiologista no Brasil. E, para minha sorte, a minha ginecologista atendeu o telefone. Eu contei para ela, relatei para ela o que estava acontecendo. E aí ela me disse: você está no climatério. Clima o quê? Climatério. Quantas de vocês já se sentiram assim? Que de repente parece que outra pessoa entrou no seu corpo, que o seu humor oscila, que o seu sono desaparece, que o seu coração dispara, que você não tem mais controle das suas emoções, que as ondas de calor, no meu caso de frio, vêm do nada e que você está perdendo o controle de si mesma. Pois bem, isso tem nome, lindona, e se chama climatério. E é por isso que hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto com a minha grande amiga, parceira de podcast, a doutora Mara Rúbia, que é ginecologista, é especialista em ginecologia endócrina voltada para a menopausa. Que bom estar aqui produzindo esse conteúdo para vocês e poder falar disso, que realmente é um dos assuntos que eu mais gosto, com esse comprometimento de trazer para vocês uma informação de qualidade e principalmente uma informação de fácil entendimento, porque é importante também que a gente possa repassar, porque o conhecimento de nada vale se você não souber repassá-lo. É para isso que estamos aqui. Enfim, é isso. Minha amiga chegou ao climatério. Bem-vinda, como todas as outras nós, como todas que estamos agora passando. E esse climatério significa a fase de vida da mulher quando finda a fase reprodutiva. Então, como nós abordamos no episódio anterior também, e a gente vai falar em todos os outros que vierem, que esta fase do climatério se inicia quando a fase reprodutiva termina. Justamente por quê? Porque os nossos óvulos deixam de existir. Nossos ovários, eles abrigam os nossos óvulos e esses óvulos nascem conosco e vão se desfazendo ao longo da nossa vida de fertilidade. Assim, a partir do momento que esses óvulos diminuem ou perdem a qualidade, nossos hormônios vão deixando também de serem produzidos no mesmo ritmo, com a mesma qualidade. E por isso que aparecem esses sintomas. Então, a gente está o tempo todo falando sobre hormônio, hormônio, hormônio. Vamos aqui já dar nome, né, de uma forma geral. Então, nós estamos falando de estrogênio, principalmente de estrogênios, progesterona e também testosterona, tá? Nós temos vários outros hormônios, mas vamos aqui começar com esses três. Com os hormônios sexuais, né? Com os hormônios, então, hormônios vamos fazer sexuais. o seguinte, para a coisa ficar bem didática, eu vou te fazer umas perguntas, E um bate né, e a gente vai fazer um bate-bola, porque eu acho que fica mais fácil para quem está do outro lado entender, né? Então, o que é o climatério e como ele se diferencia da menopausa? Então, o climatério é o nome que se dá à fase, essa fase que vai iniciar por volta dos 40 anos, isto é, quando você já encerra o período reprodutivo. E o que diferencia? Na verdade, eles não é que são sinônimos. A menopausa acontece dentro do climatério. A menopausa é a última menstruação. Pronto. Por que o climatério acontece? Qual o papel dos ovários e do cérebro nessa mudança toda que acontece? Pronto. Então, os ovários, eles vão reduzindo o número de óvulos e, portanto, reduzindo a produção hormonal. Então, nossos hormônios vão deixar de existir. A produção vai se tornando escassa até ficar mínima. Até porque, um pontinho aqui de observação para vocês, não é só no ovário que produzimos o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Existe também uma produção que não acontece nessa gônada. O ovário é chamado de gônada. Essa produção pode acontecer no tecido subcutâneo, tecido gorduroso, na suprarrenal. Tá? Mas vamos fixar que o foco aqui agora é o ovário. Vamos lá. Em que idade normalmente começa essa fase de climatério? Tá.
apesar da gente dizer que, em termos de idade, a gente poderia falar a partir dos 40 anos, é mais comum a partir dos 45. Tá. Tá? Na mulher brasileira, geralmente acontece entre 47 e 52 anos. Então, se a gente pegar uma janela de 5 anos, 47 a 52. Mas eu já digo que a partir de 42 anos, climatério com certeza. É. E vamos falar um pouco dos sintomas, né? Eu contei a minha história e os sintomas, a sintomatologia é diferente porque os nossos corpos são únicos. Uhum. Eu nunca senti calor e a menopausa vai muito além do calor. Então eu queria que você falasse um pouco dos sintomas de uma forma geral, porque depois a gente vai ter um episódio que a gente vai detalhar isso, mas que Tá. você desse um aparato sobre os sintomas. E é isso mesmo, nem sempre os sintomas, eles são iguais para todas, ou seja, totalmente característicos. Tem mulheres, por exemplo, que não apresentam em nenhum momento os fogachos, que são aqueles calores, os suores. E, no entanto, essas mulheres ficam com uma sintomatologia muito rica na esfera emocional, na labilidade de humor, ansiedade, irritabilidade e alteração do padrão do sono. Por quê? O primeiro hormônio a reduzir é a progesterona. Lembra que nós falamos que os óvulos vão deixando de existir? Então, se não acontece ovulação, eu não produzo adequadamente a progesterona, porque ela é um hormônio principalmente produzido pelo processo ovulatório, pós-ovulação. Uhum. Quando abaixa a progesterona, o primeiro sintoma está relacionado à labilidade de humor e mudança do padrão do sono. Então, às vezes, você não imagina, você vai associar o quê? Eu estou ansiosa, eu estou passando por um problema familiar, É eu não estou verdade. dormindo porque eu estou com um problema, com uma preocupação. Todas alegam isso, A gente não associa, não né? E associa. principalmente, eu acho que assim, quando começam os calores, que é o sintoma que é mais falado, as mulheres já ficam, ó, devo estar entrando nessa fase. Nessa fase. Mas se não tem calor, é muito mais difícil de você se dar conta. Ontem Exato. até eu estava conversando com minha irmã e eu perguntei como foi que você entrou nesse processo? Porque como ela é mais nova do que eu, ela estava achando, até um mês atrás, que ela tinha acabado de entrar no processo. Quando eu conversei com ela ontem, eu falei: "Como é que você começou com tudo isso?" Que ela começou a me contar, ela falou: "Meu Já tem Deus, tempo que eu tô eu assim, eu me estava toquei. achando", exatamente, eu estava achando que isso era uma coisa recente, mas eu não estou dormindo bem há mais de um ano. E ela falava assim: "Ah, eu acordava para fazer xixi". Mas ela falou: "Não, eu acordava 3 vezes na noite, e aí você não tem um sono de qualidade, como você não tem um sono de qualidade, você não tem um dia bom, aí tem a irritabilidade". Ela disse que ela não se tocava. E Uhum. agora que ela está sentindo os calores, ela só se tocou que ela está nessa fase agora por causa dos calores, é extremamente É. recente. Quer dizer, foi quando ela se situou para aquilo, né, que ela achou É. que foram sintomas que iam passar aleatoriamente. E aí, falando em sintomas, é o que você falou, muitas vezes a gente acha, por exemplo, que a gente está com problema de ordem emocional, que por algum estresse ou algum problema que a gente tem oriundo de ou família ou trabalho, o que quer que seja, a gente não associa isso a um sintoma da menopausa. Então, como é que a gente diferencia, o climatério de outros problemas e como saber se os sintomas são hormonais ou, por exemplo, de um problema na tireoide, de uma deficiência de vitaminas ou de outra condição médica? Então, eu eu sempre digo, a gente precisa buscar ajuda e precisa aceitar que precisa da ajuda, claro. Então, o ideal é procurar o profissional que você confia, que você já vem acompanhando, e através dessa avaliação, né, dessa história clínica, ele vai solicitar alguns exames complementares para ajudar. Às vezes é muito claro, a gente não precisa, mas a gente quer ter o exame para que você possa complementar aquele diagnóstico, que eu acho que é importante. E aí, nós poderemos diferenciar, principalmente tireoide, porque as alterações tireoidianas, elas dão exatamente esses mesmos sintomas, muito semelhantes aos sintomas do hipoestrogenismo, mas um exame laboratorial com pesquisa dos hormônios tireoidianos vai nos mostrar melhor, tá? Além disso, como você colocou aqui, vitaminas e minerais. Quantas vezes a mulher chega no consultório dizendo: "Doutora, eu não quero fazer mais nada. Eu não quero sair da cama. Vou procurar um especialista, um psiquiatra, porque eu realmente acho que eu estou num processo depressivo". E essa mulher chega para mim sem ferro,
ferritina baixa, e eu até brinco, quem acompanha comigo sabe, eu falo, eu não sei como é que você está saindo da cama. Você realmente está guerreira. Então, às vezes não é só o hormônio, é também a baixa hormonal, mas também a baixa de vitaminas e minerais. Então, isso é muito importante. Importante. E quais são os exames fundamentais, assim, nesse momento? Os exames hormonais, é como a gente diz, a gente não precisa estar dosando, mas vamos lá. Eu sempre, claro que a paciente tem condição de fazer, eu peço que são os hormônios hormonais, que é o FSH, o estradiol, principalmente, e os exames que pesquisam os hormônios tireoidianos. Esses seriam os principais. Fora isso, dosagem de vitamina D, ferritina, B12, também que é muito importante. Glicemia, claro, porque também não podemos esquecer que doenças existem, né? Então, você pode estar passando, por exemplo, por uma hipertensão, por um pré-diabetes, então precisa fazer essa avaliação. E também é uma fase da vida que a gente tem tantas demandas que muitas vezes, como a gente já mencionou anteriormente, a gente esquece da gente, a gente esquece de se cuidar, né? A Exato. gente não dá uma atenção especial à nossa saúde e muitas vezes a gente está acima do peso. E aí o fato da gente estar acima do peso e de não estar fazendo, por exemplo, uma atividade física, isso vai trazer vários outros problemas para a nossa vida, Isso. né? Então, os índices aí de vitamina, de tudo, devem estar todos descompensados. Exatamente. O processo de envelhecimento, gente, ele é um processo diário. A gente precisa entender e aceitar isso. Tudo que nós pudermos fazer para rejuvenescimento, retardar envelhecimento, é válido, mas o envelhecimento é diário, isso nós não vamos conseguir, mudar, pelo menos por enquanto. Então, eu preciso enxergar e intervir nisso. É isso. Não é achar, é assim mesmo, não tem o que ser feito. Não, sim, eu posso intervir para o quê? Para que eu vá ter a longevidade saudável. Não é isso que a gente está buscando? O que a gente está buscando não é sobre, eu sempre brincava dizendo assim, não é sobre adicionar anos à nossa vida, é adicionar vida vida aos aos nossos nossos anos, né? anos, o tempo. Então a gente tem que se cuidar todos os dias. Uhum. E aí eu me lembro que quando eu entrei em contato com você e que você me diagnosticou, que eu estava lá na França, os médicos, eles não têm primeiro que não têm o conhecimento, é incrível como É a inaceitável. falta de conhecimento em termos de nutrição, em termos de saúde integrativa, né? Em termos de Então, intervenção profilática, é o que né, a gente vê que não vai. Não tem, mas eu me recordo que quando eu estive aqui, ainda nessa fase inicial de climatério, e fui fazer uma consulta com você, você já fez os exames e já me prescreveu vários suplementos. Exato. Você falou, você precisa, já a partir desse momento, eu não tinha entrado na menopausa, e no meu caso, gente, como eu não tinha útero, ficava muito difícil de saber como eu não menstruava, né? Então eu não tinha como saber se eu já estava. Por esse parâmetro, você não tinha como Esse saber. não era um parâmetro, mas você na época você falou, já estou fazendo alguns exames aqui e eu já vou entrar com alguns suplementos para você, né? E você entrou com vitamina D, E o mais louco é o seguinte, alguns médicos que eu estive e comentei, mas para que você está tomando vitamina D? Para que você não precisa de vitamina D? Você não precisa, aí você tem sol. Você não precisa. E eu me lembro de você explicando por que eu precisava de vitamina D e que eu não ia tomar o sol que eu preciso para poder ter a vitamina D que eu preciso, né? Uhum. Vamos lá. Então, agora que a gente está falando sobre isso, o apagão médico sobre a menopausa. A maioria dos médicos não faz a conexão entre o climatério e sintomas muito comuns que nós sentimos nessa fase, que são ansiedade, muitas vezes depressão, um ataque cardíaco, uma névoa mental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Assim como outros aspectos também que não nos é passado na faculdade, né, principalmente na parte de gestão, essa situação da saúde da mulher, ela não é abordada. Então, quando você vai receber essa orientação, já é na especialização, na residência médica. E mesmo assim, muitas residências de ginecologia e obstetrícia acabam focando mais na saúde geral,
E você deixa muitas vezes esse detalhe que é o climatério. E eu, por exemplo, tive a sorte de fazer a residência num lugar incrível, que já há tantos anos já tinha um departamento específico de ginecologia endócrina e climatério, o que me despertou mais ainda, e depois eu ainda fui complementar em outro serviço. Não sei se realmente isso vai mudar, porque hoje até o programa de faculdade já tem mudado bastante, mas pelo menos eu espero que a residência médica da área traga isso melhor. E é isso que faz com que as mulheres perambulem de médico em médico buscando uma assistência. E vamos ver se a gente faz essa mudança, porque eu acho que tem uma coisa interessante aí. A própria mulher já vai buscar. Uhum. Eu falo que ela já vai chegar com o diagnóstico: olha, doutor, eu tô sentindo isso, eu acho que é a menopausa. Eu acho que é o climatério. E não é à toa, esse é um dos motivos pelos quais a gente resolveu criar esse podcast, fazer esse projeto justamente para te dar as informações que você precisa para poder conversar com sua médica, para você entender um pouco mais do que você está sentindo e até saber um pouco diferenciar para não ter essa confusão e você não deixar de receber o atendimento que você precisa. E é interessante porque eu peguei um número que é o seguinte: 75% das mulheres que buscam ajuda médica não recebem tratamento adequado e muitas vezes, inclusive, por parte de ginecologistas. Isso é muito louco, amiga. Isso é muito louco. Quer dizer, mesmo o especialista, ele não está conseguindo fazer essa abordagem de uma forma satisfatória. Ele está, na verdade, empurrando. Mas isso é verdade. Eu ouço de paciente a seguinte frase: é assim mesmo, é um processo natural, vamos esperar que isso passa. Não, e a gente não pode aceitar isso como resposta. É assim mesmo. Isso passa. Como assim, gente? Vai ser assim para o resto da nossa vida? Para os próximos 40 anos, 50 anos? A gente sabe que a gente está aumentando, né, o nosso tempo de vida e a gente vai viver miseravelmente. Ou seja, para não aceitar esse tipo de resposta, a gente precisa se informar, né, amiga? Exatamente. Então, o que podemos fazer para mudar essa realidade, né? Que tipo de médico buscar? O que que a gente deve perguntar? Buscar o ginecologista, buscar o especialista e, relatar claramente o que tem acontecido. E eu não tenho dúvida que hoje uma mulher chegue num profissional já com todas essas informações, ela só precisa ser direcionada, que a gente costuma dizer que quem faz o diagnóstico é o paciente, a gente É. apenas direciona para que ele nos passe a informação. E antes da gente fazer a conclusão, uma coisa que eu acho interessante é que muitas mulheres chegam para mim e conversando comigo, né, através do Instagram e falam para mim: "Poxa, eu tô ouvindo você falar sobre isso, já vi as lives que você fez com sua médica, você tá gerando conteúdo nesse sentido, e eu tô sentindo vários sintomas desses que você abordou. Cheguei no meu médico, ele fez os exames de hormônio e disseram que meus hormônios estão dentro da faixa". Isso, exatamente. Nem sempre, por isso que a gente não pode se basear só no exame laboratorial. Eu tenho uma frase que eu digo sempre: a gente não trata exame, a gente trata paciente. Perfeito. Então você precisa entender que o exame é complementar, o nome já diz, exame complementar. O diagnóstico é soberano. O diagnóstico clínico é soberano em tudo. Então, vamos entender, vamos ouvir. Gente, ouvir é 90% do tratamento. Enfim, vamos lá, continue aqui com a gente, porque estaremos passando esse conteúdo de qualidade para que vocês fiquem informadas, atualizadas também, que isso é muito importante, ó, é um assunto que vai mudando cada vez mais, principalmente na parte de terapêutica, de abordagem de Uhum. tratamento. Estamos aqui trazendo para vocês. Não se esqueçam de encaminhar esse conteúdo, de curtir nosso podcast, para que a gente possa continuar trabalhando aqui junto com vocês. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre ajustes no estilo de vida, que, como a gente mencionou aqui, a gente ter um estilo de vida saudável nessa fase da vida não é mais luxo, é uma necessidade, Já né? não é uma escolha. Pois é, então a gente te espera na próxima quarta-feira
Por favor, compartilhem com o maior número de mulheres que vocês conhecem, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo de qualidade. E se não nos segue, começa a seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, No né, Instagram. amiga? Eu ia chamar vocês aqui para o Instagram, porque o Instagram ele é super dinâmico, a gente está o tempo todo trazendo informação, eu digo ao vivo, e sou doutora Mara, como vocês sabem, o meu Instagram é @doutora_mararrubia. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. E o meu Instagram é o @sou40mais. Como Mara falou, sintam-se em casa e a gente adora contribuições e interações. Então, lindona, um ótimo dia para você e até o próximo Esse episódio. episódio.